Localize em sua Bíblia a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 do capítulo 2, do versículo 14 em diante, e do capítulo 3 até do versículo 1 ao 9, e depois o versículo 16. Eu vou repetir a referência bíblica. Nós leremos na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, o versículo 14 ao 16. Depois tomaremos o capítulo 3, do 1 ao 9, e destacaremos também o versículo de número 16 do capítulo 3. Quantos encontraram o texto, digam amém. Então, por favor, acompanhe comigo a leitura que vou fazer em sua Bíblia ou em nossa projeção. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu estou de posse da tradução Almeida Revista Corrigida. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo de número 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós, lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo de número 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Curve, por favor, a sua cabeça. Pai de amor e de bondade, graças te damos, porque voltamos a esta casa. E eu sei que muitas pessoas me ouvem neste momento também, através das plataformas digitais, a internet que também serve para a comunicação da tua palavra. Pai de amor, eu não conheço a realidade de cada um que me acompanha neste momento. Eu também não tenho condições de saber as condições de todos aqueles que estão neste templo, mas o Senhor os conhece, o Senhor sabe o que cada um pensa, o que passa pela mente, o que passa pelos sentimentos de cada um nesta noite. Se houver alguma perturbação de espírito, da alma, alguma preocupação, se houver alguma inquietação
que o Senhor, através do teu Santo Espírito, traga paz. Traga, Senhor, uma disposição mental para que possamos compreender as verdades bíblicas contidas na tua palavra. Recebemos nesta noite, Senhor, a orientação do teu Espírito Santo. Recebemos, Senhor, a inspiração para ministrar a tua palavra. E eu te peço que o Senhor prepare os nossos corações, para que tanto aqueles que me ouvem presencialmente e aqueles que me acompanham também através de uma transmissão, que eles possam receber a tua palavra e ser edificados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Tome, por favor, o seu assento. Meus irmãos, nós estamos numa sequência de mensagens sobre a igreja e o culto. E estamos trabalhando ainda no capítulo de número 2, hoje lemos parte do capítulo 3, mas eu já disse em exposições anteriores que do capítulo 1 até o capítulo de número 4 da carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele trata de um problema muito sério que acontecia na igreja. Nós sabemos que a igreja de Corinto era uma igreja abençoada. O apóstolo Paulo chega a dizer que a igreja era em tudo enriquecida. Porém, Paulo destaca que essa igreja tinha uma pobreza, que era a pobreza de comunhão. Eles estavam enfrentando um problema sério de relacionamento entre eles, de forma que havia 4 partidos naquela igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas ou Pedro, e outros diziam que não seguiam líder nenhum. Eles eram exclusivos de Jesus, né? Então tinha até o partido de Cristo dentro da igreja. Na verdade, o apóstolo Paulo, depois de destacar essa verdade, ele pergunta se Cristo poderia estar dividido. É claro que era uma pergunta retórica, porque de fato, Cristo nunca foi e nunca será dividido. No entanto, a igreja de Corinto tinha essa dificuldade. E esses primeiros 4 capítulos, o apóstolo Paulo utiliza para, de alguma forma, atacar esse problema do partidarismo. Na última terça-feira que nós ministramos, nós falamos sobre a arma contra a divisão na igreja. Hoje nós vamos dar sequência, nós vamos aproveitar toda a argumentação que o apóstolo Paulo tinha sobre a mensagem que ele pregava, não só o conteúdo que ele trazia para aquela igreja, não só as verdades espirituais que ele compartilhava do Evangelho, mas ele também explora um método que ele utiliza para pregar a palavra. Uma vez que a igreja de Corinto, ela tinha acesso a bons oradores, a pessoas que tinham uma facilidade de comunicação, que tinham facilidade de persuadir as pessoas. O apóstolo Paulo, fazendo defesa do evangelho que ele pregava, ele no capítulo 2, versículo 1, ele diz que quando ele foi anunciar o evangelho, quando ele foi comunicar o evangelho para aqueles irmãos, ele não anunciou o testemunho de Deus com sublimidade de palavras de sabedoria humana. Ele, na verdade, ele não usou nem sabedoria. Ele disse que a pregação e a palavra dele não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Logo, ele faz a exposição para aqueles irmãos, e nós percebemos que, apesar do apóstolo Paulo dar esse destaque da verdadeira pregação do Evangelho, que era uma pregação pautada na dependência do Espírito Santo, Paulo percebe que para a pregação do Evangelho frutificar no coração daqueles irmãos, era necessário também uma participação dos ouvintes, era necessário também uma disposição mental, uma disposição de mente para compreender as verdades do Evangelho. Para Paulo explicar isso, ele vai mostrar para nós, à luz do texto,
que existiam pelo menos 3 tipos de ouvintes quando ele faz a exposição do Evangelho. Quais são esses 3 tipos de ouvintes? Paulo dá o destaque para o primeiro grupo, dizendo que era denominado um homem natural. O segundo grupo era denominado um homem espiritual. E o terceiro grupo, Paulo vai chamar de homens carnais. Então, embora Paulo tenha pregado o Evangelho, tenha feito a exposição do Evangelho, na dependência, no poder de Deus, ele sabia que também a frutificação, o crescimento, o desenvolvimento, também dependia da terra que iria receber aquela semente. Jesus Cristo, pregando um dos seus sermões mais envolventes, ele fala acerca da parábola do semeador, e ele deixa claro para nós que a semente era boa, que o semeador era eficiente, mas a semente caía em pelo menos 4 tipos de solos diferentes. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós percebemos claramente que não basta só a veracidade do Evangelho, não basta só a profundidade teológica, a coerência, o equilíbrio da pregação do Evangelho. É necessário também que haja uma disposição mental para que a igreja do Senhor Jesus Cristo, além de receber as verdades bíblicas, ela seja capaz de frutificar, de crescer e de amadurecer espiritualmente. Então, Paulo vai fazer uso desses 3 grupos. Ele vai dizer que na igreja de Corinto tinha pessoas de natureza que tinha característica do homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Mas a grande pergunta que se tem para hoje é quem você pensa que você é dentro desses 3 grupos, né? Qual desses grupos você faz parte? Quem você pensa que você é dentro do contexto da igreja em que você vive? A grande pergunta é essa. Para Paulo explicar isso, para Paulo fazer a gente entender, ele vai também fazer uso de 3 figuras de linguagem para mostrar e para demonstrar e para explicar o que era a igreja na sua coletividade. Se por um lado, individualmente, alguém pode ser natural, pode ser carnal ou pode ser espiritual, a igreja de forma coletiva, ela pode ser representada por 3 figuras de linguagem. Você vai encontrar Paulo dizer que a igreja também era a lavoura de Deus. É por isso que ele diz: eu plantei, Apolo regou, e quem deu o crescimento é Deus. Então Paulo vai usar essa figura de linguagem. Ela vai dizer que a igreja coletivamente também é considerada a lavoura de Deus. Pastor, traga para nós também qual seria a segunda figura de linguagem que o apóstolo Paulo utiliza. Paulo vai dizer também que a igreja é o edifício de Deus. Para tanto, ele explica que a igreja como edifício, ele, Paulo, como sábio arquiteto, ele coloca um fundamento e outra pessoa edificava sobre ele. Isso significava que Paulo ia dar o início do trabalho, mas esse trabalho dependia de crescimento, de desenvolvimento. Os irmãos que me acompanham aqui, que são da área da construção, sabem que ninguém consegue construir de cima para baixo. Sempre nós construímos de baixo para cima. Iniciamos todo o projeto do fundamento. E Paulo destaca, usando a figura da igreja como um edifício, ele vai dizer que ninguém pode pôr outro fundamento, além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ninguém substitui a base, ninguém substitui o começo. Qualquer pessoa que tentar começar qualquer projeto espiritual que não comece com Jesus, pode parar tudo, não vai dar certo. A casa vai cair, a construção vai dar errado, daqui a pouco você vai perceber que as paredes estão tortas, o prédio vai parar, a construção vai parar. Por quê? Se o fundamento não for Jesus, nada vai para frente. Eu preciso já abrir um parênteses aqui para dizer para alguém, se Jesus não for a base, desista. Se Jesus não for o fundamento, pare agora. Se Jesus não for a prioridade, se Jesus não vir primeiro, não adianta você fazer nada. A Bíblia é bem clara nisso. Jesus precisa ser a base de tudo que nós fazemos. Mas me diga, pastor, qual seria a terceira figura de linguagem que Paulo utiliza? Paulo utiliza, no capítulo 3, versículo 16, a figura de linguagem do templo. Ele vai dizer: não sabeis vós que sois o templo de Deus
Então, as três figuras de linguagem são: primeiro, Paulo chama a igreja de lavoura de Deus. Segundo, Paulo chama a igreja de edifício de Deus. Terceiro, Paulo chama a igreja de templo de Deus. Essas são as três figuras de linguagem. No entanto, quando Paulo faz uso dessas três figuras de linguagem, é claramente que ele vai trazer também uma figura de linguagem para a liderança. Porque vocês pensam o quê? Paulo está chamando a igreja de carnal. Paulo está aumentando o tom aqui. Quem quiser ler o capítulo 3 e 4, vocês vão perceber que Paulo altera o tom da conversa. Paulo chama os irmãos de carnal, né? E aqui nós vamos perceber que quando Paulo faz isso, Paulo fala assim: já que vocês são a lavoura de Deus, eu preciso dizer que nós somos os cooperadores de Deus. Paulo estava dizendo: nós somos os servos. Nós estamos aqui uns para plantar, outros para regar, mas nós estamos na total dependência de Deus. Além disso, além de Paulo dizer que eles eram cooperadores, para o edifício, Paulo diz assim: olha, eu sou um arquiteto, eu sou aquele que dei a fundação, então eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Quem vir depois para construir o templo, para edificar o templo, tem que avaliar bem quais são os recursos que vão utilizar. Você vai avaliar bem se você vai usar ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. As obras de cada um se manifestará. É claro que quando nós olhamos para esses elementos, nós percebemos claramente que Paulo está querendo dizer: olha, eu dei o fundamento, eu dei a base, eu dei as primeiras instruções, Apolo veio, eu estou mandando Timóteo também. Eu preciso que vocês cresçam, eu preciso que vocês desenvolvam, mas eu preciso que vocês avaliem muito bem qual que é a sua ornamentação, de que material você é formado, qual o material construído desta igreja. E para tanto, Paulo conclui dizendo que o templo de Deus, nós, os obreiros, somos os edificadores, enquanto aqueles que são considerados edifícios de Deus são classificados como arquitetos. Depois dessas figuras de linguagem, irmãos, nós vamos adentrar no texto para nós entendermos claramente por que Paulo está fazendo tudo isso. Paulo está trazendo essas figuras de linguagem, Paulo está fazendo uso desses exemplos, porque Paulo faz claramente um paralelo entre o homem natural e o homem espiritual. Toda a percepção que Paulo traz para nós, do homem natural e do homem espiritual, também tinha a ver de como que a igreja percebia o apóstolo Paulo, como que a igreja percebia o Apolo, como que a igreja percebia Pedro, e como que a igreja avaliava esses líderes. Por quê? Porque o problema da divisão desta igreja estava pautada na percepção que cada grupo tinha do seu líder. Cada grupo tinha uma percepção. Uns diziam assim: não, eu gosto do apóstolo Paulo, ele é o evangelista, ele é o desbravador, ele é o missionário. Paulo prega a mensagem da cruz, Paulo explica a salvação. Aí outros chegavam e diziam assim: não, eu prefiro o Apolo. Apolo é eloquente, Apolo se expressa bem, Apolo é envolvente, ele tem uma capacidade de persuasão muito boa, então eu gosto de ouvir Apolo, meu negócio é Apolo. Outros diziam assim: não, eu não gosto nem de Paulo nem de Apolo, eu prefiro Pedro. Pedro é o fundador da igreja, ele estava lá, o dia que Pedro pregou, tinha mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus. Pedro andou com Jesus, Pedro andou sobre as águas, Pedro estava com Jesus no monte da transfiguração. Então aqueles mais espirituais, mais conservadores, não, meu negócio é Pedro, meu negócio é Pedro. Mas o problema, irmãos, dessa divisão estava exatamente em como cada um percebia esses líderes. Aí no capítulo 4, versículo 1, Paulo mostra para nós como que os homens devem nos considerar, uma vez que o problema da divisão desta igreja era essa percepção equivocada. Paulo diz assim, escrevendo aos Coríntios, que os homens nos considerem como ministro de Cristo. Então, se você quiser circular aí,
Paulo deixa claro que os homens deveriam considerá-los como ministro de Cristo, como dispenseiro dos mistérios de Deus. E depois, mais no final do capítulo 4, Paulo diz assim, que os homens nos considerem também como condenados à morte, como espetáculo desse mundo. Se der tempo, nós vamos trabalhar em cima dessas expressões que o apóstolo Paulo utiliza para acabar de uma vez por todas com esse problema do favoritismo. A igreja dividida por força do líder. Essa era a percepção que Paulo tinha. Mas por que que existia essa preferência? Por que que existia esse partidarismo dentro da igreja? Qual que era a razão principal? A razão principal era a igreja, a percepção da igreja com relação ao líder. É por isso que Paulo vai classificar esses três grupos como homem natural, homem espiritual e um homem carnal. Baseado nessas três expressões, nós vamos tentar descobrir aqui, de forma bastante objetiva, quais eram as características deste homem natural. Versículo de número 14 do capítulo 2, diz assim a Bíblia Sagrada: ora, um homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus irmãos, Paulo aqui não está falando do homem carnal ainda. Paulo está usando aqui um homem natural. Quando Paulo fala do homem natural, Paulo está falando exatamente do grupo de pessoas que ainda não experimentou a regeneração pelo Espírito Santo. Quando Paulo está falando do homem natural, é um homem comum, é um homem que ainda não compreendeu as verdades do Evangelho. E Paulo está fazendo uso dessa figura de linguagem como homem natural, porque naqueles dias, principalmente dentro do contexto grego, existiam muitos pensadores, muitos filósofos. As pessoas utilizavam a filosofia, o raciocínio, a lógica, a capacidade de comunicação e de persuasão como uma ferramenta, como algo que fazia toda a diferença na vida de uma pessoa. Uma pessoa, para se destacar socialmente naquela época, ela tinha que ter a capacidade de persuadir a outra, de falar, de convencer, tinha que ter a capacidade de envolver as pessoas na fala. Isso acontece até hoje. Existem pessoas que utilizam uma narrativa para tentar persuadir as pessoas. Ela usa a fala, ela usa a argumentação, ela usa exemplos, tudo isso para tentar convencer alguém. E Paulo está dizendo, no caso do Evangelho, um homem natural, ele não pode entender, ele não pode compreender. Por quê, pastor Eliel? Como um homem natural, como um homem racional, como um homem que tem equilíbrio mental, pode entender que um Deus entrega o seu próprio filho para morrer por outras pessoas, que Deus é esse que desce à terra, que Deus é esse que a vitória dele é materializada na morte. Aqui o pastor Clodoaldo pregou domingo dizendo, a proposta do diabo era tirar Jesus da cruz, a proposta do diabo era fazer com que Jesus não morresse. Depois que Jesus morreu, a proposta do diabo era não deixar que Jesus ressuscitasse, mas ele bradou aqui que tragada foi a morte na sua vitória. Para o mundo é loucura, mas para nós que somos espirituais, a nossa vitória está na cruz do Calvário. A minha vitória sobre o pecado está na cruz. A sua maior vitória é a salvação em Cristo Jesus, conquistada na cruz do Calvário. Para quem é natural é difícil compreender. Sabe por quê? Porque as pessoas naturais, elas estão confiantes na sua própria capacidade mental, no seu próprio raciocínio. Ela vive segundo a sua própria natureza.
Eu estava pesquisando sobre essa expressão natural. No original, ela tem a ideia de que a pessoa que é movida pela própria mente, pela própria personalidade, pelo próprio instinto, é o que ela pensa que vale, é o que ela acha que vale. E eu acho isso daqui um perigo muito grande, irmãos, porque aos poucos Satanás tem colocado essa semente natural aqui no nosso meio, porque às vezes a persuasão do mundo é forte, as palavras daquele guru da internet é forte, do político que você gosta é forte, do pastor que você segue é forte. Aí você fica convencido daquilo, cheio de convicção, e você começa a agir de acordo com aquilo que você pensa que é certo. Eu acho isso bastante interessante quando eu observo a postagem de alguns irmãos na internet. É porque ele concorda com aquilo que a pessoa falou, ele não quer nem saber quem que é a pessoa. Ele não quer nem saber quem é que está falando. Ele nem pergunta, é só pelo fato dele concordar. E eu ouvia esses dias um coach dizendo que para ele, um coach que é cristão, para ele, o mais importante não é o que fala, mas quem fala. Eu não sei se vocês ouviram isso. O pai dele ligou para ele e falou: filho, que postagem é essa aí que você está fazendo na internet? Aí ele falou: pai, é uma postagem comum, da minha particularidade aqui. Aí o pai perguntou para ele: você é algum artista por acaso? Aí na hora ele ficou nervoso, ficou bravo. E ele pensou comigo: meu pai não entende nada de internet, meu pai não entende nada de engajamento, eu não sei quem viu esse vídeo, meu pai não sabe nada da moda, porque para as pessoas ganharem visualizações, ela começa a postar comida. Vocês não viram, o pastor postou cuscuz? Começa a postar a comida, começa a postar o passeio, começa a postar um monte de coisa, às vezes para ganhar engajamento. Aí o pai desse irmão ligou para ele e falou assim: meu filho, você por acaso é algum artista? Aí ele falou: não. Aí ele falou: então tira essa postagem. Tira essa postagem. Ele na hora ele não entendeu, meu pai não sabe de nada, mas ele foi lá e obedeceu. Porque não é o que se fala, é quem fala. O pai ama, o pai sabe, o pai conhece, o pai quer bem, o pai pensa no futuro, o pai sabe a nossa estrutura. E aí eu tomei como exemplo para mim, por quê? Porque a gente sai repostando as coisas só se aquilo combina com alguma coisa que você pensa. Não importa se é um espírita, não importa se é um cantor desviado, não importa se é um pastor adúltero, não importa se é um pastor, eu ia usar um outro adjetivo, mas não posso, né? Não importa se é um camarada que não tem compromisso com a verdade, falou alguma coisa que a gente concorda, isso basta. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre isso. Ele fala: Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. Você sabe de quem foi que você aprendeu. Então não é só o que, é de quem. Eu quero alertar a igreja sobre isso. Não é só porque a pessoa está falando alguma coisa que você concorda. O seu filtro não pode ser só isso. O homem natural trabalha dessa forma. Falou alguma coisa que eu concordo, é meu amigo. Falou alguma coisa que eu concordo, eu passo a segui-lo. Falou alguma coisa que eu concordo, eu já passo a admirá-lo. Não é assim, irmãos. A igreja não tem uma mente natural. A igreja tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é sábia. A mente de Cristo é inteligente. A mente de Cristo, desculpe o termo, não é Maria vai com as outras. A mente de Cristo é a mente sadia. É uma mente equilibrada.
limitada. E Paulo vai falar que esse homem natural, ele vive impulsionado, controlado pela sua alma, pelas suas emoções. Então alguém falou alguma coisa que coaduna com o seu dia, que combina com o seu estado de espírito, você sai reproduzindo aquilo. Há um tempo atrás, irmãos, eu fiz uma colocação na congregação onde eu era pastor, lá em Uberlândia. Estava uma onda no grupo de pastores, no grupo de obreiros, todo mundo mostrando um vídeo onde uma pessoa se levantava e ela chegava para outro e falava assim: não, eu queria voltar, eu queria ir lá abraçar meu pai, pedir perdão para o meu pai, eu queria lá fazer isso. Aí a pessoa que estava conduzindo a reunião disse: não, vai lá, vem cá, me abraça. Eles fazem uma sessão espírita, e aí os pastores compartilhando, os membros compartilhando, como se aquilo ali fosse uma verdade. Eu falei: irmãos, pelo amor de Deus, esse homem é um espírita, esse homem invoca demônios, ele abraçou para a outra pessoa como se ela estivesse abraçando um vivo, mas era uma pessoa morta. Pelo amor de Deus, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Então, para o homem natural, ai, que lindo, ai, que bonito, ai, pediu perdão, abraçou uma sessão espírita, e as pessoas compartilhando. Então eu gosto de trazer esses exemplos, porque, irmãos, porque o próprio apóstolo Paulo diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele é natural. O homem natural também significa um homem que ainda não foi trabalhado, um homem ainda que não foi transformado, um homem que ainda não foi cultivado, um homem carente do novo nascimento. Jesus teve um encontro com um religioso assim. Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, importa-te nascer de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, mas daquele que nasce do Espírito é Espírito. A minha declaração para a igreja de Nova Ponte, para aqueles que estão me ouvindo, é que você nasça de novo, que você nasça do Espírito, que você nasça da palavra, que a fonte de sabedoria seja a Bíblia, que as suas instruções venham de Jesus, e não do tarô, e não daquele coach, e não daquele guru, e não daquele espírita. Não, nós temos a mente de Cristo. A revelação da palavra vem da Bíblia, a revelação vem do alto. Nós não podemos esquecer disso. O homem natural, ele precisa ser trabalhado. O homem natural, ele precisa ser transformado. Você pode até ter um raciocínio lógico, você pode ter até uma capacidade de persuasão, mas eu preciso te dizer nesta noite, você precisa ter uma mente transformada pelo poder da palavra. É Romanos capítulo 12 que fala sobre a renovação da nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada pelo poder da palavra. Você precisa pensar a partir da Bíblia. Os seus valores têm que estar na Bíblia. A sua convicção tem que estar na Bíblia. Meus irmãos, nós não podemos deixar, nós não podemos concordar que as pessoas que conhecem a Jesus deixa de vir à igreja por causa do Bolsonaro, deixa de vir à igreja por causa de Lula. Bolsonaro e Lula não morreu na cruz por mim. Quem morreu na cruz por mim foi Jesus. A minha mente tem que ser transformada pelo poder da palavra dele. Eu até comentava com uma pessoa, deve ter uns 2 ou 3 que não vieram mais na igreja, só porque o tema da minha mensagem foi Deus acima de todos. Pararam de vir na igreja. E aí eu fico me perguntando, quem é você nesse contexto? Homem natural. Homem natural. Homem natural. Mas o segundo grupo é um homem espiritual. Capítulo 2, versículo 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Oh, glória! Discerne bem tudo. Hoje ele não está aqui, mas eu posso falar. Que às vezes algumas pessoas acham que eu fico rasgando seda para o lado do meu sogro,
mas quem conhece o meu sogro de perto, já conversou, está ali o irmão Vandir e outros irmãos que conversam com ele, sabe que o meu sogro é um homem espiritual. Manuel conversou com ele, espiritual. É humano, mas é espiritual. E é bom que a gente tenha esses exemplos próximos de nós. Por quê? Um homem espiritual, ele aceita Cristo como seu Salvador e ele vai partir para um novo nascimento. Há uma caminhada, há um progresso. O tema do nosso ano é santificar, servir e adorar até que Ele venha. A santificação é um processo, nenhum de nós estamos prontos. Quando nós entendemos isso, há uma sede de Deus. Nós cantamos aqui, não retires o teu espírito do meu pobre coração. Se você não tiver o Espírito Santo, você é um homem, uma mulher miserável. Você não tem nada se você não tiver Jesus. Você não é nada se você não tiver a companhia dele. Você pode até ter uma história bonita. Você pode até, como eu, ter uma história triunfante. Você pode até, como eu, ter uma história de alguém que saiu da periferia, de uma família muito pobre, e Deus lhe fez prosperar muito. Você pode ter uma história de sucesso, mas o maior sucesso na vida do homem é ele ser cheio do Espírito Santo, é ele ter a graça de Deus sobre a sua vida, é ele ter a sensibilidade do Espírito Santo. Oh, irmãos, nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo. Eu conversava com o pastor Clodoaldo na janta domingo. Ele disse: pastor, que coisa linda, que igreja abençoada. Eu sentia como vinha uma nuvem da glória de Deus quando o conjunto cantava, quando os adolescentes cantavam. Eu sentia a graça de Deus, vinha a presença de Deus como uma nuvem sobre nós. Ele disse para mim: pastor, me deu vontade de pular, me deu vontade de correr. E é assim mesmo. Por quê? Porque quem tem sensibilidade espiritual é diferente, irmão. Ele está conectado com o culto, ele está adorando, ele está percebendo o andamento das coisas, ele está atento à liturgia, ele está percebendo o andamento das coisas. Aceita Cristo como seu Salvador e nasce de novo. Ele parte por um caminho de progresso, ele parte por um caminho de desenvolvimento. Eu preciso dizer que um homem espiritual, ele se submete inteiramente a Jesus. Não tem esse negócio, é o meu temperamento. Não tem esse negócio, é a minha personalidade. Não tem esse negócio. Não tem. Ele se submete. Eu glorifiquei a Deus pela oração do Alexandre, porque todos nós pecamos, irmãos, e nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós que somos espirituais sabemos que somos miseráveis, que dependemos da graça de Deus, que dependemos do favor divino. Não há nada que vai acontecer aqui através da minha capacidade de comunicação. É a graça de Deus, é o poder de Deus. A eficiência vem do Espírito Santo. Para isso eu preciso me submeter integralmente a Jesus. Um homem espiritual, ele aceita Cristo como seu Salvador e nasce de novo. Ele se submete inteiramente a Cristo. Um homem espiritual, ele se enche do Espírito. Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não pode passar o dia todo, a tarde toda no WhatsApp e chegar na igreja achando que você vai estar espiritual. Não adianta. Você passa o dia inteiro fazendo muitas coisas. O texto diz assim: enchei-vos. Nós participamos do processo. Nós que precisamos nos permitir estar cheio do Espírito Santo. Se isso não for verdade, irmãos, é complicado.
Às vezes a gente chega na igreja de uma forma tão passiva que a gente vai assim, ai, deixa eu ver o que vai sair de lá. Quem será que vai pregar hoje? Quem será que vai cantar? Será que vai dar certo? Não, irmãos. A Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo para sermos cheios do poder de Deus. E para concluir, Paulo diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. Um homem espiritual tem a mente de Cristo, a estrutura de pensamento é Cristo, os valores é a partir de Cristo. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas por exiguidade de tempo a gente não vai conseguir expor todos. Mas Cristo demonstrava equilíbrio em tudo. Em tudo. E eu gosto de trazer esses exemplos, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, às vezes, é muito enganada. Não é por nada, não. É pela simplicidade da igreja. E nós não podemos, irmãos, ser enganados depois que nós temos a mente de Cristo. Basta alguém fazer alguma boa ação e colocar na internet, alguém já acredita que ele é humilde. Nós não podemos mais ser enganados com essas coisas, irmãos. Hoje há uma guerra de narrativas muito grande. Basta alguém fazer uma boa ação, você já começa a pensar, nossa, e da mesma forma é o oposto. Basta alguém fazer uma publicação de alguma coisa, de algum lugar, de algum evento que ele foi, alguém olha de fora e já começa assim, fala, nossa, fulano está bem, Beltrano está feliz, fulano prosperou, mudou de vida, está melhor. E isso não é verdade. Por quê? Porque as pessoas nos enganam. Às vezes, fazendo como fez aquela nação que estava para ser atacada pelo exército de Israel, comandada por Josué. Eles trocaram as roupas, botaram roupa rasgada, arrumaram os pão bolorento, velho, e chegaram para Josué e disseram assim, nós estamos vindo de uma grande caminhada. E Josué foi e faz uma aliança de proteger aquele povo que era para ser destruído. Nós não podemos mais ser persuadidos assim, irmãos. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E Paulo sabia exatamente qual que era o problema. Paulo diz assim, bom, se nós temos a mente de Cristo, é porque a nossa mente foi desenvolvida em Cristo. Mas ele continua no capítulo 3 dizendo, mas eu, irmãos, não vos pude falar a espirituais, mas eu pude falar para vocês a carnais. Quando a gente lê essa expressão carnal aqui, dá uma ideia, algumas pessoas pensam que carnal aqui seria as pessoas que têm um descontrole na área sexual. Alguém pensa assim, não, fulano é carnal porque ele é muito possessivo, ele gosta muito dessas coisas, então as pessoas pensam que carnal é isso. Mas aqui o que Paulo está mostrando para nós, que as pessoas carnais são as pessoas que estão normalmente envolvidas nos problemas da igreja. Paulo diz assim, ele diz assim, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventura carnais, e não andam segundo os homens? Então aqui é um grupo que eu não posso pertencer. Eu não posso pertencer a esse grupo de carnais. Paulo deixa claro aqui que os carnais são aqueles que estavam envolvidos em contendas. O que é a inveja? Nós sabemos. A inveja, as pessoas conhecem como um olho gordo. Mas a inveja, ela vai mais além disso. A inveja é uma tristeza pela conquista do outro. A inveja é uma tristeza, é uma sabotagem pela felicidade do outro. E Paulo estava dizendo assim, quando entre vós tiver inveja, vocês são carnais. Carnais.
Paulo diz assim ainda: contendas. O que seriam essas contendas? Nada mais essas contendas, do que discussões descontroladas e bate-bocas. No nosso meio não deve ter isso. Discussões descontroladas e bate-bocas. É isso que existia na igreja de Corinto. A igreja estava dividida por carnalidade, por inveja, por discussões, por bate-bocas, e ainda tinha dissensões. O que eram as dissensões, pastor? Eram os desacordos, eram as divergências. O que é um desacordo? É cada um seguir com a sua própria opinião. O que é um acordo? Um acordo é você dizer assim: não, hoje nós vamos fazer assim, amanhã nós vamos fazer desse jeito. O que é um acordo num relacionamento? Olha, primeiro eu vou estudar, porque o recurso não dá para os dois, e depois que eu me informar, você vai e estuda. O que é um acordo num relacionamento aqui dentro da igreja? Um dia dá para cantar o irmão, outro dia dá para cantar o outro irmão, outro dia dá para cantar todos os conjuntos, outro dia dá para cantar um conjunto, e assim a gente entra num acordo. Agora, o que não existia era isso na cabeça de algumas pessoas. Sabe o que é isso? É o individualismo, é o partidarismo, é o espírito de carnalidade. E Paulo combate veementemente isso. Por quê, pastor, que Paulo combate? Eu tenho 1 minuto para fazer as aplicações. Paulo combate por quê? Não há nada, preste atenção, não há nada, preste atenção, não há nada mais nocivo do que a falta de comunhão na igreja. Não há nada mais nocivo, mais cruel, mais violento do que a divisão dentro da igreja. Não há nada mais preocupante do que uma família dividida. Irmãos brigados, filho que não comunica com o pai, pai que agride o filho veementemente. Não há nada mais prejudicial do que uma casa dividida. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês entenderem. Olhem para mim, por favor. Qual que é a estratégia do diabo? Eu ouvi hoje à tarde 2 professores falando de teologia. A estratégia do diabo é entrar e dividir. Por que é importante o diabo dividir? Por que é importante o partidarismo dentro da igreja para o diabo? Por quê? Porque a igreja dividida é uma igreja enfraquecida. Uma família dividida é uma família enfraquecida. Então, quando você não concordar com algum posicionamento da sua esposa, ou quando você não concordar com algum posicionamento do seu esposo, saia os dois de cena, entra no quarto, converse, dialogue, entre num acordo, orem junto, mas nunca transmita uma divergência dentro da sua casa, porque uma casa dividida é uma casa enfraquecida. Vocês ouviram? A estratégia hoje é infiltrar dentro das igrejas, é trazer uma proposta ideológica diferente, e começa de um jeito como se tudo tivesse bom. Por quê? Porque a igreja precisa, não precisa? A igreja precisa de gente para trabalhar, a igreja precisa de voluntário, a igreja precisa de gente cuidando dos nossos filhos, a igreja precisa de gente cuidando dos nossos carros, a igreja precisa de voluntário ensinando. A pessoa vai chegando devagarzinho, devagarzinho, quando é fé, ela começa a plantar a semente da dúvida no coração. Tem alguém lá na porta e ele está lá falando com o outro obreiro: será que isso daí é verdade mesmo? Será que o pastor não está falando isso para levar vantagem em alguma coisa? Aí ele chega dentro da escolinha infantil, dentro da sala, e começa a transmitir algumas propostas ideológicas. Daqui a pouco seu filho está persuadido, daqui a pouco a sua filha está convencida, daqui a pouco entra a ideologia de gênero, daqui a pouco entra os ismos da vida, feminismo.
e outras propostas do diabo. Enquanto nós não entendemos que uma casa dividida não prospera, o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, como é que a gente entende então, pastor? Como é que a gente faz então, pastor, para ter crescimento? É a gente entender os processos. Vai ter pregador que vai pregar aqui de forma evangelística, vai trazer muitas almas para Jesus, vai pregar o evangelho, vai ganhar vidas. Um vai chegar e vai lançar semente, mas outro Deus vai levantar para dar manutenção, para dar cuidado, para ensinar, para tirar todos os maus hábitos, para ensinar a palavra de Deus, para discipular. A Bíblia diz que Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para doutores. Tudo isso para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quando nós entendemos que cada um tem o seu papel no reino de Deus, acaba as divisões, acaba os partidarismos. Sabe por quê? Porque nós estamos servindo aqui um único Deus, nós fazemos parte de um único corpo, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos estar divididos. É tão interessante isso, que eu concluo dizendo: casamento, Deus pega duas pessoas e une para formar uma. Porque, irmão, sem unidade tudo se perde. E aí Paulo, sabendo disso, ele vai dizer: ora, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Passou o pastor Cláudio, passou o pastor Vandeli, passou o pastor Marco Aurélio, passou o pastor Eliomar, passou o pastor César, chegou o pastor Eliel, vai passar o pastor Eliel, vai vir outros pastores, e todos nós vamos sendo edificados. Um faz uma coisa, o outro faz outra, me abençoa de uma forma, outro abençoa de outra, e assim nós somos edificados, irmãos. Assim nós somos edificados. Paulo conclui aqui dizendo: portanto, ninguém se glorie nos homens. Por quê? Porque tudo é vosso, tudo é nosso. A igreja é nossa, os departamentos são nossos, o ministério é nosso, o pastor é nosso, tudo é nosso, e nós somos de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Eu digo uma coisa muito séria para você nesta noite. Eu peço para que você fique de pé, por favor. Quem você pensa que é? Um homem natural? Um homem espiritual? Ou um homem carnal? Quem que você é nesse? Eu fiz essa pergunta para mim. Será que eu não sou natural? Será que tem hora que eu não sou carnal? Que momento que eu sou espiritual? Porque quando a gente vive na dependência do Espírito Santo é que nós somos espirituais. Ele nos dá a capacidade, Ele nos orienta. Mas quando nós estamos confiados na nossa capacidade, nós somos carnais ou naturais. E a minha oração é que o Espírito Santo nos posicione espiritualmente em Cristo, que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, que a gente entenda que o coletivo é melhor e é maior do que o individual. Às vezes, individualmente, alguém não fica satisfeito quando acontece alguma coisa aqui no templo. Não precisava fazer isso, não precisava fazer aquilo, mas é para o bem de todos, era para o desenvolvimento do coletivo. Então nós precisamos levantar as nossas mãos e glorificar a Jesus, porque às vezes a nossa visão é limitada. Mas quando nós temos a mente de Cristo, nós estamos pensando no coletivo, nós estamos pensando a partir de Cristo. Isto vai abençoar a vida de alguém. Eu vou dizer hoje, com muita cautela, depois, se você quiser ler o capítulo 3 e 4 em casa, você vai perceber o tanto que o apóstolo Paulo subiu o tom.
Eu acho que eu não subi o tom hoje porque eu estou com sintomas da dengue. Estou meio enfraquecido e com dores. Mas quando você lê o capítulo 3 e 4, se você acha que terça-feira tem lapada, leia esses 2 capítulos que você vai ver Paulo massageando o ego, dando uma madeira para crente imaturo. Paulo diz assim: com leite eu vos alimentei. Por quê? Porque eu não podia dar um mocotó para vocês. Versão, revista Eliel corrigida. Paulo deixa claro. E tem hora que o pastor sobe o tom mesmo. Mas isso não significa que o pastor não ama. Eu vou dizer uma coisa para todos aqui. Glorifique a Deus o dia que você receber uma admoestação, que é uma repreensão. Glorifique a Deus. Todas as vezes que alguém te repreenda, entenda que essa pessoa te ama. O próprio Deus diz que Ele repreende aquele quem ama e aquele que Ele tem por filho. Então a Bíblia Sagrada tem algumas repreensões. Capítulo 3 e 4 é uma puxada. E no finalzinho, Paulo fala assim: ó, tem alguns que estão tumultuando aí, são arrogantes. Paulo bate pesado. Depois vocês leem em casa. Mas hoje eu estou um pouco enfraquecido fisicamente, não vai dar para eu usar tudo. Mas eu quero que vocês leiam em casa. A Bíblia também serve para a nossa edificação, para a nossa correção. Tem horas que Deus fala assim: olha, você precisa crescer, você precisa amadurecer. Eu não posso falar com você agora, porque você não pode ouvir o que eu tenho para dizer agora. E aí, de que forma que nós nos tornamos mais espirituais? Quando nós dependemos do Senhor, quando nós glorificamos a Ele. Quantos nessa noite compreenderam a palavra? Digam amém. Eu quero saber se nessa noite veio alguém para reconciliar-se com Jesus. Veio alguém? Não tem ninguém, todos são crentes. Eu quero orar pelo nosso irmão. Eu não sei se ele vai poder vir aqui depois. O irmão do irmão Gileade, eu queria orar pela sua vida. Você pode vir com a sua esposa aqui. Fez aniversário, né, Santa? Ou vai fazer? Fez? Vem cá, porque eu fiquei sabendo que você está morando, trabalhando numa fazenda e está com dificuldade de vir. Eu não sei se já encerrou o seu trabalho lá, mas como não encerrou, eu sei da sua dificuldade, eu quero orar pela sua vida. No final de semana nós vamos orar por todos os aniversariantes, mas eu quero orar pela vida do nosso irmão e apresentá-lo nessa noite. Valeu a pena você ter vindo à casa do Senhor? Vamos orar e abençoar esse casal. Nosso irmão completou aniversário. Nós vamos orar por ele para que Deus dê graça, saúde e vitória para ele. Erga suas mãos para cá, por favor. Querido Deus, nós oramos nesta noite. Te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor nos ajude para que nós não sejamos mais homens naturais e muito menos homens carnais, mas que possamos nos tornar homens espirituais, cheios do Teu Espírito Santo, na direção do Senhor, porque assim fazendo, nós vamos efetivamente, Senhor, unir a nossa igreja, unir a nossa família, unir aonde nós passamos, porque as pessoas que são espirituais, elas vivem em união, elas vivem em comunhão. E eu te peço, papai querido, que o Senhor derrame sobre a tua igreja uma unção renovadora. A comunhão do Espírito Santo seja abundante sobre nós. Pai querido, nós não queremos ser crianças espiritualmente falando, imaturos, mas nós queremos crescer espiritualmente. Pois o apóstolo Paulo, utilizando, Senhor, a figura de linguagem da lavoura, ele disse: eu plantei, Apolo regou, e o crescimento vem de Deus. Nós queremos buscar do Senhor o nosso crescimento espiritual. Dai-nos, Senhor, visão e sabedoria para a nossa casa, para
para o nosso casamento, para a nossa família, Senhor. Não deixe que a nossa casa seja dividida pela inveja. Não deixe que a nossa casa seja dividida pelas contendas. Repreenda, Senhor, esse espírito de contenda, de dissensões, que vem enfraquecendo as famílias, que vem, Senhor, produzindo, meu Deus, fraqueza nos casamentos. Pai querido, fortaleça essa união, fortaleça, Senhor, este casamento, com a bênção do amor, com a bênção da unidade, com a bênção da comunhão. Eu oro a Ti nesta noite, Senhor, pedindo para que o Senhor, de uma forma muito especial, alcance essa casa, alcance essa família, alcance, Senhor, meu Deus, essas pessoas que precisam receber a bênção da comunhão, a bênção da unidade, Pai. Pai querido, eu tenho certeza que a Tua palavra, ela não volta vazia, mas ela é eficiente, ela é eficaz. E eu oro nesta noite, pedindo a bênção da unidade sobre o Teu povo, sobre essas famílias. Também o Teu filho que está completando aniversário este mês, põe as Tuas mãos de poder e graça, abençoe o seu trabalho, põe as Tuas mãos para que em tudo, Pai, ele seja bem sucedido. Pedimos essas bênçãos e já Te agradecemos, hoje e sempre. E todos que podem, digam todos comigo, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a minha vida. Diga, profetizando, sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos juntos vamos dizer amém. Que Deus abençoe.